Bom dia, eleito de Deus. Bom dia, filho do Deus vivo. Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. Chegamos à sexta-feira e vencemos mais uma semana dentro do propósito do Pai. Dentro da vontade dele. Que por mais que a gente não entenda, a vontade dele no plano vertical é boa, perfeita e agradável. Aqui neste plano físico é luta, é aflição, é correria do dia a dia. Mas ele vai te guiando, ele vai lhe dando escape, ele vai lhe dando insights. Você está debaixo dessa potestade, você está debaixo desse principado, que é o governo do Pai dos nossos espíritos. Que os nossos pensamentos continuem a frutificar, não só segunda, sexta, mas sábado, domingo, dentro da permissão dele. Que a gente venha gerar fruto doces, não fruto amargo. Pai, gratidão pelo dia que se chama hoje, por cada vida que vai ouvir esta reflexão. Gratidão por tudo, Pai. A gente deitou na confiança em Ti e dizemos, Pai, obrigado, vamos descansar e que seja feita a Tua vontade, porque o dia de amanhã já está pronto. O Senhor já preparou tudo enquanto nós dormíamos. Então vamos desfrutar com ordem e decência, com prudência e com amor que Ele nos dá todos os dias. Deixa eu só olhar aqui esse mic aqui, meus amados. Está no local certo. E assim, pensamento cativo, meu irmão, minha irmã, ao trono da graça de Deus, aonde nós descansamos, aonde sabemos que tudo coopera para o nosso bem, aonde as aflições, o medo, a angústia não podem nos derrubar. O maior está dentro de você. Nós estamos justificados nele. Nós somos, não seremos vencedores por aquele que nos ama. Você está respirando? Você tem vigor? Você tem saúde mental e física? Você está no controle das suas emoções graças ao Pai do teu Espírito. Então diga aí, ó, inale e exale e diga, tudo incrível. Eu desejo a vocês um lindo final de semana. Eu desejo a vocês, além desse dia que é o melhor dia de nossas vidas, o melhor que Deus tem para cada um de nós. Romanos 5. Eu vou ler do verso 1 até o 5. Eu vou colocar na versão da Bíblia Viva que eu sempre falo aqui. Eu gosto dessa versão bastante clara. E aqui diz, portanto agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. No momento difícil, o fruto do Espírito, ele precisa ser exercido. Esse exercício diário que nós fazemos aqui, filtrando a graça dele, no momento do sofrimento, que é o momento mais difícil, o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando a sua natureza humana, o seu psique, ele já não aguenta mais
Tudo para o homem, tudo para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando entra no campo da impossibilidade, aí vem o poder se aperfeiçoando dentro do sofrimento, a paciência. E a paciência, ela vai desenvolver em nós a força de caráter. E o caráter manifestado que nos incomoda é o de Cristo. Essa mente alinhada com os pensamentos da luz e não pensamento de trevas. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Corações é na mente. A esperança, tudo apontava para Cristo. A esperança que eles tinham naquela época era Ele. Nós já temos, não teremos, temos essa esperança. A gente tem esperança de dias melhores, mas o dia melhor, ele é desenvolvido pela graça de Deus que se manifesta em você. Nada muda se eu e vocês não mudarem. Eles estavam aqui antes da vinda dele no ano 70, e essa esperança, né, da volta do Messias, né, eles já estavam debaixo da graça, dentro dos pactos que ainda se cruzavam aqui, que era a nova aliança e a velha, porque o templo estava de pé ainda, e quando ele volta o templo cai, e ele estabelece essa graça que nós temos hoje, esse privilégio que é favor imerecido, nós não merecíamos e ele nos deu. É um presente de vida, de alegria, de amor. Agora sim, nós depositamos sim a esperança de dias melhores, mas não de forma que o dia tem que mudar mediante as circunstâncias quando você aqui não está buscando. Eu tenho esperança que vocês venham frutificar, que o ser humano venha olhar mais para o outro de forma altruísta, tenha mais empatia. Mas se isso não acontece, ou acontece de forma que não é a forma que nós esperávamos, nós vamos desistir? Jamais. E a esperança não nos decepciona. É a graça de Deus. É a justificação. É aquele que nos incomoda e nos ensina a subir a cada degrau da vida, aprendendo a cada dia. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Por meio do entendimento que Ele nos deu. Lá em 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, o Senhor é o entendimento. É aquele que vai lhe dar o entendimento de você saber lidar com a situação. Às vezes a gente pede para as coisas sair de nossas vidas e a gente vê que não sai, claro, não é uma coisa que você vai ser escravo de alguém. Mas sair da vida é uma luta diária, né? Um exemplo, eu trabalho e lá no trabalho sempre é uma perseguição de vários colegas da profissão e tal, mas eu tenho que me manter firme no Pai, a paciência. Nesse sofrimento, o fruto do Espírito vai estar gerando em você paciência. E aí vem um domínio próprio, né? E lá em 1 Coríntios 10,13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que mediante as tentações, e essas tentações são diárias, até o dia que os olhos se fecharem. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas mediante as tentações, fiel é Deus, né? Que vos dará escape para que possais suportar. Claro,
Uma escolha nossa, como eu falei aqui, você viver como escravo debaixo do homem. O homem é um ser humano, mulher, ou propriamente dito, um homem como escravo, não. Você não nasceu para sofrer. Não é sobre isso. Não é nessa situação que muitos aí não entendem do quesito divórcio e diz que Deus disse que se casou não pode se divorciar. Eu perguntei semana passada, é mesmo? Não pode nessa situação de a pessoa está sofrendo e tem que ficar ali porque Deus disse que não é? Não, não. É a falta da leitura, a falta da interpretação, a falta de entender que a graça de Deus, ela é liberdade com ordem e decência e não libertinagem. E essa liberdade não é para você ficar embaixo de um sofrimento que o outro está fazendo com você porque Deus disse. Que Deus é esse? E eu fiz a mesma pergunta. Então, já que ele falou isso, por que Jesus não mostrou o exemplo do casamento? Temos que pensar. Casamento é para ser respeitado. E ser algo que te traga felicidade. Quando não está te trazendo felicidade, é sentar, conversar e cada um ir para o seu canto. Essa lei do livre-ato era uma lei posta para os judeus. E essa lei, ela não revigora mais. Ela não existe. Ela tem uma história ali que precisa ser respeitada. Mas ela não existe. Até porque não era desse jeito aí. Era dentro de familiares. Imagine, você acabou o relacionamento, você só podia separar se seu cônjuge morresse e você tinha que casar com o outro da mesma família dele. Sobre isso. Paulo deu vários exemplos. Paulo não casou. O casamento que Deus fez conosco foi quando ele estabeleceu a aliança entre os povos e ele casou. Ele chegou ali, o noivo, resgatou a esposa, que era o povo daquela época, e nos concedeu esta graça. É sobre isso. E dentro disso é vocês aproveitarem a cada dia a vida, que ela não volta e ela é única. Ela não é para perder tempo, ela é para avançar. Ela é para não reclamar demais, ela é para agradecer. E diga, meu povo, tudo é incrível, que continue marchando. Mas marchando com amor, não é marchando com ódio. Não é marchando com rancor. Não é marchando com vitimismo. Não é marchando com ira, com contenda, com dissensões, com facções, com ciúmes exacerbados, com tudo que não é de agrado, e você sabe. A vida é leve. Tá tudo passando rápido, realmente. Não é o tempo que está passando rápido, é nós que estamos perdendo um tempo com o tempo. Trabalhando demais, porque alguns há necessidade, mas não dosando, porque infelizmente o negócio tá apertado, né? Devido a uma má administração de renda. Mas a gente tem que estar alinhando, né? O tempo. É corrido. Vou sair para os meus afazeres. Realmente a gente fica cansado, mas a mente tem que estar alicerçada no Pai. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Dá-me discernimento e sabedoria, Pai. Para que o meu estado físico ele não se vá, de forma que eu me perca nessa situação e não aproveite o dom da vida. Muitas pessoas vivem trabalhando em um level avançado, certo? Precisa? Sim. Mas na maioria das vezes é o ter e não ser. E quando chega na idade, em vez de desfrutar daquilo tudo que trabalhou, não. Vai ter que cuidar da saúde porque não cuidou no decorrer do tempo. Perdeu. Que não volta. Aí fica nas reflexões. Ah, quando eu tinha. Hoje eu não posso mais porque tem isso, tem aquilo. Mas por que você não cuidou daquilo, disso? Dose. Calma. Tudo é incrível. Vamos nessa. Até segunda. Na permissão do Pai, dos nossos espíritos.
Graça e paz de Deus na vida de vocês. Até segunda-feira.